Bem, pessoal, então vou mostrar para vocês aqui como recuperar um pequeno transformador que às vezes vocês recebem aí na oficina de vocês e às vezes tem aquela certa dificuldade de como recuperar quem está iniciando esse meio de recuperação. Então esse aqui, por exemplo, é um transformador para som. Ele tem também uma chapa de blindagem que tem que ser colocada. Isso é para evitar ruídos, interferência. Aí depois que fizer, tem que colocar essa chapa de blindagem, mesma forma que era antes. Essa chapa de blindagem, quando vocês forem colocar e alguém pedir e não tiver, ela não vai direto aqui, ela vai isolada. E também ela não vai fechar aqui. Ela vai fazer o isolamento dela. Vai fazer o isolamento dela aqui, olha. E fazer dessa forma aí, ó. Dessa forma. No caso, esse aqui ainda dá pra gente observar aqui os pontos, tá tudo certinho. Aqui tem como desbobinar ele e ver. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Mas às vezes vocês pegam um transformador que acontece, estoura todos os fios, não tem como seguir mais a fiação. Então você vai ver os dados de chapa desse transformador. Aí pelos dados de chapa você vai conseguir ver as cores de fio quando tem e também a tensão entre cada ponto. Esse aqui está especificando, deixa eu ver se dá para pegar aqui. Olha aí os dados de chapa dele. BLK é black, yellow IEL é yellow, que é o amarelo, red é o vermelho, blue é o azul, e ali BLK, que é o preto também, que é o black, né? E blue, azul. Então, pelos dados de chapa que a gente consegue. Há casos que o transformador já destruiu praticamente a fiação e também não tem dados de chapa. Nesse caso, às vezes é vindo de uma eletrônica que mandou para você arrumar. O pessoal de eletrônica geralmente sabe as tensões que vai em cada ponto. Aí, com aquele conhecimento ali das tensões que vai, você vai saber ver ali qual tipo de bobinamento fazer. E geralmente também informa você a corrente e você vai escolher o tipo de fio que vai bobinar. No caso desse aqui que está todo completo, a gente pode ver qual é o fio que a gente consegue desenrolar ele de vez. Tem transformadores que é 2 fios de vez que a gente consegue desenrolar. Tem transformador que é passado fio por fio. A exemplo é esse aqui, olha. Como tem vários fios e 2 da mesma cor, a numeração nossa é da esquerda para a direita. Vocês podem marcar verde 1, que esses dois verde, esses dois amarelo aqui, por exemplo, quer dizer, amarelo, esses dois amarelo, geralmente é uma tensão, mas se você querer marcar na mesma linha, no mesmo segmento, para não trocar a direção, você pode marcar, olha, amarelo 1, preto, amarelo 2, verde 1, verde 2. Marca nas pontas aqui e aí você tira o chicote. Numeração nossa da esquerda para a direita. E aí você vai, na hora de montar, vai fazer a mesma coisa. Quando for desbobinar aqui, você vai pegar esse fio. Deixa eu pegar aqui uma caneta que eu já mostro a vocês. Aí supondo que esse primeiro fio que a gente começa a desbobinar ali seja o amarelo. A gente faz isso aqui, ó. Ó. Pronto, amarelo 1. Se esse amarelo 1, que é a casa de transformadores, que o fio de mesma cor não para no fio da outra mesma cor. Então a gente faz isso aqui. Quer dizer, o bobinado dele. E a hora que ele parar lá, a gente vai ver qual fio que ele parou e marca aqui. Se o próximo fio, por exemplo, for o azul, ele estiver ligado nesse aqui também, a gente vai continuar aqui, fazendo isso aqui, ó. Ou pode colocar pequenas barras de segmento. Quando a gente faz isso aqui, quer dizer que... Tô pegando um foco bom aqui, não? Quando a gente faz isso aqui, quer dizer que aquele fio está interligado. Se começou outro aqui, olha, começou a marcar outro aqui, aí aquele não está interligado. Aí tem um enrolamento e depois o outro enrolamento. O enrolamento primário é aquele que a gente chama de entrada. Se ele for num inversor, o primário é aquele que está o fio mais grosso. Já num transformador, geralmente, o primário, quando é, digamos assim, para uma rede alta para uma rede baixa, o de rede alta, tensão mais alta, é o fio mais fino. Exemplo aqui, supondo que a gente vai ter um transformador de 220 para 127 volts. 220 a corrente vai ser menor para a mesma potência e no 127 a corrente vai ser maior para a mesma potência que seria. Então o fio é um pouco mais grosso. Então aqui eu só vou tirar um fio ali e mostrar para vocês como é que vai ser. A gente vai
desenrolando ele. E eu não vou mostrar tirando espira por espira, senão só vai terminar, digamos assim, enchendo linguiça aí. Só para vocês terem uma ideia de como começar. Para seguir o fio quando o fio é fino, vocês podem pegar aqui, olha. Coloca aqui, olha. Coloca um pequeno anel aqui e vai girando ele aqui sem tirar o fio, se não tem outros fios em cima daquele ali. Porque senão quando você começar a desbobinar, e aí você vai ver que tem outro fio em cima daquele. Aí você vai ter que voltar aquele de novo. Porque às vezes, o pessoal chega no finalzinho, deixa um pedaço de fio, passa e vai passando todos junto. E aí a gente não consegue desbobinar aquele que a gente vai desbobinando, vai tirando ele, e você vai ver, tem outro fio que está por cima dele atrapalhando. Então você pode pegar um pequeno anel, pega um pequeno anel, coloca o fio aqui, faz uma pequena agulhinha e vai passando ele aqui, olha. Dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, isso pode ser feito em qualquer tipo de transformador. Você vai fazer isso aqui, olha. Essa pequena agulhinha que vai passando ela e observa se aquele fio está livre. Se não tem outros fios por cima dele. E aí você vai lá, tira a ponta dele que ele está segura, aquele fio que você viu que vai ser o primeiro a ser tirado. Tira a ponta dele aqui, olha. Corta, separa e marca também na ponta aqui com um pequeno papel aqui qual é aquele fio que você está tirando para você marcar no caderno lá. No caso aqui a gente pode, para não ficar atrapalhando, tirar todas as pontas e deixar só os pequenos papéis aqui com fita crepe branca, enumerando as pontas dos fios. Esse aqui, ele é fio de alumínio, vocês estão dando para pegar aí, olha, ele é fio de alumínio. Quando vocês forem fazer transformador com fio de alumínio, tenha cuidado que às vezes fica mexendo para lá e para cá o chicote e todos eles quebram no pezinho, o alumínio tem isso. Quando vocês forem trabalhar com alumínio, evite estar raspando o fio para fazer uma solda ou fazer um ponto. Pegue uma lixa e lixe, porque o alumínio, quando você vai raspar, que você pega ali o estilete e você aperta naquele canto, ele não é igual o cobre. Ele termina criando uma pequena quebradura, digamos assim, ali naquele ponto. Aí você está raspando ali, aí qualquer coisinha o fio quebra ali. Eu vejo os pessoal falar, ah, fio de alumínio é ruim, quebra demais, justamente por isso. O fio de alumínio tem que ser lixado. Pega uma lixa e tira ali o esmalte do fio para você fazer as emendas. Então eu vou dar sequência aqui e já mostro para vocês. Então olha aí, olha. Aqui está na sequência da mesma forma. Deixa eu tirar esse aqui de cima para vocês observarem. Olha, olha. Amarelo 1, que é o ponto 1. Preto 1. Olha. Amarelo 2. Então, quando vocês pegarem, tiverem pontas de fios coloridas e a pessoa mandou para vocês recuperarem, procure deixar naquela mesma sequência, para quando a pessoa for instalar o transformador lá no local, ele ter a mesma referência que ele tirou. Às vezes o eletrônico manda para vocês, o eletrotécnico manda para vocês recuperar, e aí vocês trocam a coloração de fio, chega lá a pessoa, ele não vai saber fazer a ligação, ele vai ter que estar fazendo teste. Quem tem conhecimento vai fazer teste até achar as pontas. Mas a pessoa que ele desmontou e vai fazer ali, às vezes, a depender do tipo de transformador, tem muitas saídas, aí vai estar atrapalhando o trabalho do outro. Então, do mesmo jeito que a gente pegou, a gente procura fazer para deixar da mesma forma. Aqui, como eu marquei aqui, olha, agora eu vou tirando e marcando aqui também, deixando uma pequena fita dessa aqui no mesmo ponto, para a hora que desenrolar, já saber. Quando for desenrolando ele, que já tiver vai contando as voltas, já tiver um pedaço grande, aí agora você pega uma pequena palhetinha, enrola aquele fio e aí vai passando por dentro do toroide e tirando todas as espiras, caso você não queira cortar e tirando as espiras e cortando e tirando. Então vou dar seguimento aí e vou mostrando a vocês. Então olha aqui, olha. Começou pelo verde 1, já tirei 10 espiras, então já está ficando grande para estar tirando e passando. Se for embolar o fio, às vezes dependendo do tipo de fio, se for um fio duro, você termina fazendo uma maçaroca de fio ali e não vai conseguir mais passar por aqui. Então você escolhe um material que vai passar livre aí, um pedaço de madeira ou de um papelão duro, aí você vai enrolar parecendo uma pequena agulha e vai tirar o fio. Quando você for bobinar ele também é a mesma coisa. Você pode fazer, for um fio fino, você pode fazer uma agulha dessa forma aqui, medir ela e você sabe quantas voltas você vai dar naquela agulha para transferir para lá, para não deixar excesso de fio. Outra questão, se for um fio grosso, eu já tenho no canal aqui um modo que eu mostro a vocês. A gente faz um anel de fio, como se fosse uma mola, uma espiral, passa ele todo completo, porque se amassar ele dessa forma aqui, for um fio duro, fio grosso, a gente não vai conseguir
depois tirar esse fio daqui e ele ficar certinho, vai ficar cheio de rugosidade, o que vai fazer com que aumente o volume do transformador. Isso vai dificultar para vocês bobinar. Então, para vocês verem, eu comecei em verde 1 e aqui, olha, terminou verde 2. Olha aqui, ó, verde 1. Eu fiz o símbolo aí, olha, ó, deu 67 espiras. Quando eu for começar, eu sei que eu tenho que amarrar o fio ali, deixar o verde 2 na ponta, fazer o bobinamento dele, passar 67 espiras e o final vai ser esse aí. Como ele não está pegando em mais nada lá, olha, o telefone está bagunçando. Então, quando ele não está pegando mais nada lá, esse bobinamento aqui, ele já finalizou. Se desse ponto aqui, ele passasse para outro ponto, e mesmo que mudasse a cor também, ali já tinha uma ramificação, você pode colocar um pequeno traço aqui, ó, ramificando, e colocar o nome do outro fio também. E você sabe que aqueles dois fios vai ser junto, e ali o bobinamento continuou. Ele não teve cortes no bobinamento ali. Então, pessoal, já deu para vocês verem como é. Eu não vou estar delongando o fio, ou melhor, não vou estar tirando todos os fios e mostrando a vocês, que vocês já entenderam aí como é que funciona esse tipo de trabalho. E aí eu vou dar sequência aqui e mostro você já no final, depois que tirar os fios aqui. Para os outros fios, a mesma coisa. Quando tiver fios, por exemplo, vários fios de cores assim, como eu estou falando para vocês, da mesma cor, sempre marca o outro fio de uma cor, de um número diferente, que você possa ter como referência, para você não fazer, colocar números iguais e na hora você fazer uma confusão qual era aquele. E quando vocês forem tirando também os bobinamentos, marcar qual era o fio. Às vezes um transformador, ele tem vários tipos de fio. Às vezes pode começar aí um tipo de fio, digamos um fio fino e terminar com um fio mais grosso, ou começar com um fio mais grosso e terminar com mais fino, e aí você vai marcando a referência. Você pode também, depois que você tirar os fios, você enrolar ele e pode deixar marcado que aquele fio era de determinado bobinamento. E aí você vai lá e tira qual era o fio. Por exemplo, se era WG 20, 25 ou 30, ok, você vai lá e marca que aquele ponto lá que você tirou, aquele fio lá é WG 30, por exemplo. No outro você marca também. Quando você for fazer o seu bobinamento, de novo, você for reenrolar, você sempre vai começar da parte final e vai escolhendo o fio de acordo com o que está marcado ali. Certos trabalhos é bom a gente deixar em um caderno para referências. Eu faço muito isso, deixo um caderno para referência. Se um dia esse transformador voltar novamente, ou algo parecido já tiver destruído, ou da próxima vez o cliente aconteceu algo lá que terminou destruindo, a gente vai ter as referências daquele transformador anotado. A mesma coisa eu já mostrei para vocês aqui com motores e outros tipos de transformadores. Outro cuidado que vocês devem ter é nunca passar o fio mais fino. Exemplo, o cliente trouxe, você não tem aquele fio, só tem um fio mais fino. Nesse caso você tem que colocar dois fios equivalentes ou um fio mais grosso. Quando for escolher um fio mais grosso não vai ter problema, mas você pode ter problema com o espaço do transformador. Se for um transformador tipo de lâminas, I ou E, você pode ter problema com espaço. Agora, geralmente os toroides têm bastante espaço. E aí você verifica se aquele fio que você vai colocar, o espaço que tem, vai ser suficiente para aquela nova mudança. Não deve colocar um fio mais fino, porque aquilo ali vai fazer com que, digamos assim, estrangule a passagem de corrente. Vai fazer com que aquele fio superaqueça mais e venha a dar defeito. Então vou dar continuidade e vou mostrando a vocês. Uma vantagem de vocês usar uma agulha de um papelão duro é que ele flexiona e vocês tiram para poder fazer o outro trabalho. Deixa aquele fio marcado lá. Então aqui, pessoal, só tem o último enrolamento. Para vocês verem que ele tem um isolamento agora desse aqui para o outro. Olha, ele tem um isolamento plástico. Esse isolamento plástico, ele é bom. Uma desvantagem dele, que eu já falei para vocês aqui, é que ele termina fechando o transformador demais. Então parte do calor termina retendo também. Esse tipo de isolamento eu já mostrei para vocês aqui. Tem um vídeo só sobre ele, sobre esse tipo de isolamento. Esse algodão, ele chama de cadastro. Tem ele também que como se fosse uma
uma bainha, dependendo do tamanho do fio, um fio grosso, um fio fino, a gente passa por dentro, ele já fica encapado, o fio, como se fosse uma capinha dessa aqui. E tem esse aqui, olha. Então eu já mostrei que a gente pode usar tecidos também, tecido de algodão puro, só comprar e rasgar as tiras. Exemplo esse aqui, olha, que é algodão puro. Pode comprar o tecido grande e rasga a tira, é a mesma coisa. A cambraia, por exemplo, quase não sai. Cambraia, ela é quase 100% algodão. Então dá para fazer. O poliéster também dá para fazer, só que o poliéster ele não suporta tanto calor igual o algodão. E se vocês quiserem algo aí que vai aquecer ou vai temperatura aí acima de 100 graus, então o melhor escolhido é o fiberglass, que vai durar mais. Aqui o algodão, até 120 graus ele vai trabalhar bem. Ele suporta até 180 graus, mas nessa temperatura direto, com pouco tempo ele termina deteriorando. E já o fiberglass não, o fiberglass ele é feito para alta temperatura, ele é de fibra de vidro. Uma desvantagem que tem o fiberglass é que se você colocar ele no lugar e ficar passando qualquer coisa em cima, ele destilhaça todo, ele despedaça todo. Então o fiberglass você tem que colocar ele no lugar e depois invernizar ou colocar alguma coisa para selar ele, porque se deixar ele lá, ele vai estilhaçando, porque ele é feito de fibra de vidro. Então ele tem umas fibras de vidro toda entrelaçada aqui, para vocês verem, olha. Então ele suporta maior calor. Ele é bem mais caro, mas ele suporta maior calor. Dependendo do que vocês vão fazer, o mais recomendado é fiberglass. Para transformador comum, pode usar esse aqui que vai suportar bem. Esse aqui eu vou deixar o nome aí abaixo para vocês, que eu esqueci aqui no momento, mas ele é aquele mesmo plástico que usa para colocar, assar carne, assar frango, e tem outros modelos também. Tem um papel que a gente olha ele parece um plástico, mas ele é um papel, e quando molha ele vai desgastando na água, mas é bem parecido com esse aqui. Eu deixo abaixo aí o nome desse material. Então eu vou desenrolar aqui e vou mostrando a vocês aí no decorrer.